Bom, vamos lá. Filosofia. Ok. Vamos ver o que dizem ser filosofia. Aqui diz que filosofia é o amor pela sabedoria experimentada apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Isso, segundo os autores clássicos, o sentido original do termo que foi atribuído ao filósofo grego Pitágoras. Ok? Interessante. Mas filosofia, segundo o platonismo de Platão, também pode ser a investigação da dimensão essencial ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Ok, muito bom. Isso são as definições de filosofia. Mas não se preocupe, a gente não vai entrar aqui numa aula chata da 8ª série sobre filosofia, história da filosofia, tá? Eu só estou dando uma introdução aqui para explicar mais ou menos algumas coisas que a gente precisa ter em mente para poder continuar todo esse estudo, toda essa explanação que eu estou fazendo sobre a questão do empicói. Vocês viram aí, né, que nós temos uma definição dada por Pitágoras, que é considerado o criador da filosofia, e a outra por Platão, que foi um discípulo de Sócrates na Grécia Antiga. Talvez ele seja considerado o pai da filosofia porque, afinal de contas, segundo a história, ele viveu num período anterior a Platão, né? Pitágoras morreu, acho que com 80 anos, me parece, cerca de 100 ou 110 anos antes do nascimento de Platão. Pitágoras desenvolveu várias coisas, segundo a história, relacionadas à matemática e à sabedoria. Mas ele não gostava de ser chamado de sábio, porque ele dizia que a filosofia, essa escola criada por ele, era apenas para os amantes da sabedoria, aqueles que se apaixonavam pelo saber, né? Mas que, no entanto, não almejavam se tornarem sábios, já que isso, segundo ele, seria algo impossível, porque havia muitas coisas a serem descobertas nesse nosso mundo. Ele trabalhou muito com matemática e música, né, que são coisas correlacionadas, e parece que ele ficou meio maluco aí quando ele viajou para o Egito e vislumbrou as pirâmides. É claro que a história não conta desse jeito, né, mas é o que dá a entender, né, porque foi daí que nasceu aquele famoso teorema de Pitágoras, né, uma coisa chatíssima que a gente aprende na escola e tem que decorar. Enfim, então ele era um cara que gostava de música, matemática, números e o universo. Geralmente ele é retratado numa figura segurando um triângulo que tem relação com os triângulos lá do Teorema de Pitágoras, e atrás dele geralmente nós vemos alguns tubos de ensaios e, é claro, a Terra no modelo bola. Então, 100 ou 100 e poucos anos depois, nasceu Platão, e Platão era um aluno de Sócrates, que já era um cara, na época, embrenhado no estudo das coisas do mundo, né? Mas o platonismo, né, tinha uma visão um pouco diferente. Ele achava que, embora ele compartilhava a mesma ideia metafísica de Pitágoras, né, o platonismo veio trazendo uma nova visão para a filosofia, porque não bastava apenas ser apaixonado pela sabedoria, você tinha que ser instigado por ela, ou seja, você tinha que investigar certas coisas que ainda não tinham sido investigadas tão a fundo assim. E aí, com isso, com a filosofia de Platão, você consegue sair fora do senso comum
que é aquela coisa que todo mundo tem a respeito de alguma coisa, de alguma situação, né? O senso comum impera no nosso mundo, porque é ele que leva você a enxergar as coisas como elas são, ou pelo menos como elas são passadas para nós. E Platão propunha, então, romper essa camada de senso comum e ir se aprofundar um pouco mais, tentando enxergar, talvez, como as coisas realmente são. Hoje em dia, muita gente faz isso, mas não é considerado filósofo, é considerado um teórico da conspiração. Os tempos mudam, né? Afinal, eu nem sei mais como que a filosofia está sendo ensinada hoje nas escolas, né? Na verdade, o que eu sei sobre isso é o que eu vejo nos livros e cadernos aí dos meus filhos, que me parece que hoje em dia se dá muito mais valor à filosofia moderna, aquela que surgiu com o iluminismo, o renascentismo, né? Todas aquelas ideias que, de certa forma, contrapõem muitas ideias de Platão, mas se aliam com algumas ideias de Pitágoras. Mas a filosofia moderna, ela está mais relacionada com o humanismo, né? Ou seja, enquanto os filósofos antigos tentavam colocar o ser humano como um ser diminuto perante toda a grandeza do universo, da natureza, e de certa forma controlado aí pelos deuses, né, que eles acreditavam no panteão grego mitológico, pagão, quanto que a filosofia moderna já rompe esse vínculo e faz com que o homem cresça. Cresça no sentido de valor, ou seja, o humanismo diz que, na verdade, nós somos os maiorais, nós cuidamos e nós criamos toda a ideia de moral, de ética, e que nós só somos menores diante da natureza. Mas a natureza associada à filosofia moderna é bem diferente da filosofia antiga, onde tinha lá vários deuses, né? Aqui, então, nós temos na filosofia moderna 2 deuses, que seria aí um deus do espaço, do universo, né? E um outro deus da natureza, da terra, né? Mais ou menos como a deusa Gaia. E no meio disso está o humano, que é o interlocutor entre essas duas divindades, e que por isso detém certo poder, e a gente pode então se dizer o dono do mundo realmente. E é claro que a partir desse tipo de visão nasceu aí milhões de enganos, que aí é muito fácil quando você tem por trás especialistas, né? Pessoas que são autoridades dentro das suas palavras, para poder dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. E é isso que o humanismo e a filosofia moderna deixou para a gente como legado dessa raça humana que a gente conhece hoje, desse mundo que nós vivemos hoje. Eu falei aí de enganos, né? E sim, é claro, a gente está cheio de enganos o tempo todo. Bom, falando então em enganos, né? Há alguns anos atrás eu escrevi uma frase, né? Que essa frase, na verdade, eu estava parafraseando uma frase escrita pelo Olavo de Carvalho. Agora, acho que aqui cabe um parênteses, tá? Parafrase, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas aí, principalmente autoridades, políticos, né? Falando, parafraseando fulano de tal, né? E é engraçado que quando eles dizem isso, na verdade eles estão citando esse fulano de tal. Então, a ideia de parafrase, ou parafrasear alguém, passou a ter um entendimento de citação. Estranho, né?
Então aí eles falam, parafraseando o fulano de tal, e cita exatamente o que o fulano de tal disse. Ou então, parafraseando o fulano de tal, e aí citam uma coisa totalmente contrária, de forma até negativa ou pejorativa. E é estranho a gente tentar entender como que chegou a esse tipo de significado a parafrase. A parafrase não é nada disso. A parafrase, na verdade, é você pegar algo que alguém escreveu ou algo que alguém disse e então escrever ou dizer de uma forma um pouco diferente, mudando umas palavras, né? Mas ainda, talvez mudando também o contexto, né? Mas ainda mantendo a ideia principal do assunto. E isso que a gente está falando aqui acabou puxando um fio aí de uma outra meada, né? Que está relacionada aí com essas mudanças no sentido de uma palavra que a gente observa aí não só aqui na língua portuguesa, mas também em todos os demais idiomas, né? A gente vê que houve alterações significativas da etimologia e do significado primário de certas palavras, né? Por exemplo, quando a gente fala de aborto, tá? Aborto, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, tinha um significado completamente diferente. Aborto era algo que você estava numa determinada ação e aí, por motivos terceiros, aquela ação deveria ser interrompida naquele momento para então ser retornada, reativada posteriormente, quando aquele problema que causou a interrupção dela, fosse então sanado ou então desaparecesse. A gente vê muito isso quando a gente fala aí de batalhas, de guerras, né, e tudo mais, quando um comandante de repente está lá com a sua tropa, né, para invadir uma determinada cidade, e aí então quando eles chegam na fronteira dessa cidade, eles se deparam aí com uma situação diferente daquela que eles estavam esperando, né? Eles encontram lá tropas inimigas fazendo um cordão de isolamento, ou então uma fortificação que eles não imaginavam que havia sido construída, né? Então aí eles têm que interromper a missão, que era de invadir a cidade, né? Eles vão ter que interromper porque eles sabem que se eles avançarem, continuarem, eles vão aí ser descobertos pelos inimigos e aí talvez o contingente, né, seja menor do que o do inimigo e aí a coisa não vai dar certo. Então a missão ela é interrompida, ela é abortada. Então, quando se aborta a missão, você recolhe a sua tropa, espera a situação passar, você vai lá, analisa, vê como é que está, e aí se você encontra uma brecha, ou então se de repente a tropa inimiga dispersou daquele local, então você retoma a missão. Então, abortar tinha esse sentido, de algo que era interrompido e que voltaria à sua normalidade logo que o problema fosse resolvido. Só que aí, hoje a gente sabe o que significa a palavra aborto, né? Ela está relacionada com algo que não é bem isso, né? Porque, na verdade, a partir do momento que ocorre o aborto, não há como retornar àquela ação novamente, né? É o fim. Então seria mais uma finalização, não um aborto, né? Uma interrupção. Enfim, essa é uma das palavrinhas aí que mudaram ao longo da história e a paráfrase, como eu estava falando, também mudou nesse sentido de ter esse significado de citação ou então de coisas contrárias àquilo que foi dito, né? Enfim. Desculpe, mas é que é necessário falar sobre todas essas coisas, porque como o título do vídeo é uma pausa filosófica, né? Nós estamos fazendo isso porque há necessidade de darmos uma parada na coisa toda para conversar sobre outros tópicos, outros temas
que de certa forma estão coligados a tudo isso, mas que se a gente segue com a série, talvez fique faltando entendimento de algumas coisas. Então, por isso que eu estou falando tudo isso com vocês. Então, é uma pausa e ela é uma pausa filosófica, porque a gente vai tentar racionalizar melhor as coisas para ter um entendimento mais correto. Bom, voltando então à questão da parafrase, né? Porque eu comecei a falar e não terminei, né? Eu disse que alguns anos atrás eu escrevi uma frase parafraseando uma outra frase do Olavo de Carvalho, que é considerado um filósofo, né, dos tempos modernos. Essa frase diz o seguinte, abre aspas, em nosso mundo há uma crença generalizada de que tudo aquilo que você desconhece não existe, fecha aspas. Eu escrevi isso há alguns anos atrás porque era isso que eu estava vendo, enxergando no nosso mundo, e ainda continua sendo isso. A gente tende a dizer que tal coisa é uma suposição idiota, tal coisa não existe, que não faz sentido, que é uma invencionice, quando é algo que nós desconhecemos, algo que nós nunca ouvimos falar, ou se ouvimos de fontes duvidosas. Então a gente desconsidera simplesmente tudo que não é conhecido. E o que é conhecido? Conhecido é aquilo que o sistema dita para nós. É aquilo que a história fabricada pelo sistema nos diz. É o que o ensino escolar nos apresenta. E isso é conhecido. E sendo conhecido, ele é fato. E sendo fato, ele não pode ser destruído, ser anulado ou ser subvertido. Então, se você chega falando sobre uma coisa que contradiz esses fatos conhecidos, portanto, aquela coisa ela é desconhecida. E sendo desconhecida, ela não existe, nem pode existir e nem deve ser considerada. É engraçado, né? Porque a gente começou a falar sobre filosofia, mais sobre filosofia clássica da Grécia Antiga, e nós vimos que durante bons anos, né, o Sócrates, principalmente, depois Platão, discípulo dele, e aí depois tantos outros filósofos aí que estão aí dentro da história da Grécia Antiga, na filosofia antiga, clássica, né? Todos eles falavam justamente isso. Eles questionavam coisas que existiam na natureza, questionavam coisas que os ditadores, que os imperadores, que a política vigente dizia na época. Eles questionavam coisas que entusiastas das ciências antigas costumavam dizer para a população. Ao passo que hoje em dia isso não é mais cabível. Nós vivemos dentro de um regime que impossibilita a explanação de assuntos que já estão estabilizados, já estão nomeados, já estão catalogados, classificados e entendidos como a verdade única e soberana. Então você não pode mais questionar isso. E isso eu não estou dizendo a partir de agora, desses momentos aí que a gente vive, que um monte de gente fica falando, a censura está acabando com a livre expressão, a gente não pode mais falar nada. Não é nada disso, tá? Esquece isso, que isso daí é balela, é bobagem. Quem quer falar, consegue falar, não tem problema algum. O problema é muito maior que isso e é muito mais lá embaixo. O problema é que não adianta você falar, que as pessoas vão negar aquilo, não vão acreditar, não vão aceitar, e automaticamente as mídias vão também excluir essa pauta, esse assunto, né? E é assim que acontece, né? A gente não consegue mais entender o nosso mundo porque é impossível estudar profundamente tudo que a gente não entende,
mas a gente pensa que entende, porque aqueles lá em cima, e quando eu digo lá em cima não é nos céus, é lá em cima, no topo da pirâmide, aqueles lá, bom, eles têm lá as cordinhas deles, que eles dão uma puxadinha, manipulam aí os fantoches, né? E fazem com que eles façam determinada coisa, digam determinada coisa sobre determinado assunto e ponto final. Aquilo é estabelecido, todo mundo sabe que é assim que funciona. Eu nem sei porque eu perdi tanto tempo falando sobre isso. Mas, bom, como a ideia é, mais uma vez, pausa filosófica, então eu acho que é liberado a gente conversar sobre essas coisas, mesmo sendo coisas que a gente já tem ciência. E por falar em ciência, o que é ciência? A gente tem várias interpretações, ao contrário da filosofia, que parece que tem aí 2 ou talvez 3 interpretações, né? Se a gente juntar aí com a filosofia moderna, filosofia iluminista. A ciência já difere bastante, tem várias e várias interpretações aí, né? Ao longo da história. Mas a gente sabe que civilizações mais antigas, religiões mais antigas, cultos mais antigos, sempre nos dizem que as ciências, no todo, né, todos os componentes das ciências, advêm de ensinamentos dados pelos filhos do Criador, que são aí os anjos caídos, os anjos rebelados, né, aqueles que se rebelaram contra o Criador, desceram até a Terra, se envolveram com a humanidade e aí passaram, então, transmitiram todos esses conhecimentos, né? Então, me parece aí que, pelo menos aí a prática de culto, né, ou as religiões de civilizações mais antigas, né, todas elas sempre nos dizem aí que esse tipo de ensinamento não é humano, é algo que vem aí de seres que viveram entre nós e aí que nos passaram isso, nos transmitiram isso. Matemática, geologia, cosmologia, enfim, tudo que a gente entende como ciência veio através desses seres, né? E é coisa bem ampla mesmo, né? Porque nos dizem aí até que as pinturas de pele, né? Não só tatuagens, como também maquiagem, né? Que as mulheres usam, né? Hoje em dia homens também usam, né? Enfim, tudo isso também veio aí ensinado por esses seres, né? Também, é claro, as armas, né? Os armamentos, né? Arco e flecha, lanças, armas de fogo, também são coisas dessa tecnologia ensinada por esses seres que abrange essas ciências todas que a gente conhece. Isso é o que dizem, né? Então, a partir daí a gente pensa, os humanos, mesmo com todo o intelecto que foi lhes dado através do Criador, não são capazes de criar coisas tão fantásticas assim. Ou então levariam anos, milênios e tudo mais para conseguir chegar nesse tipo de conhecimento, sendo que isso foi tudo adiantado por esses seres que habitaram entre nós em várias determinadas épocas aí da história. Então a gente vê que no começo as ciências, depois que foi adquirido esse tipo de conhecimento, foi desenvolvida aí pelos humanos de uma forma meio mística, né? A história da ciência antes está muito interligada com a metafísica. A gente vê aí, por exemplo, a questão dos alquimistas, né? Que era uma junção de química, física, biologia, medicina, né? Todas as ciências relacionadas com o corpo, com a alma, enfim, estava tudo interligada
dentro do termo alquimia. Hoje em dia, claro, a gente fala de alquimia, a gente imagina algo ilusório, algo que nunca existiu, algo que fantasioso, né? Ou, pelo menos, se existiu, na verdade, não conseguia gerar nenhum produto daqueles que tanto falam, né? Quando a gente fala em alquimia, geralmente está ligado aí com transformar coisas em ouro, né? Que é esse metal tão precioso na humanidade. E então, tudo isso hoje em dia é considerado balela, embora seja o fruto inicial de todas as ciências que a gente conhece hoje. E é engraçado isso, né? Como você consegue romper totalmente as suas raízes, né? Então, a astrologia, né, não tem mais nada a ver com a astronomia de hoje, né? Mas sim, era a raiz disso, né? A química, a física, sei lá, tantas coisas aí tinham como raiz também a alquimia. Mas tudo isso foi cortado, porque não é interessante pensar que todo o avanço tecnológico e toda a ciência moderna advém de maluquices relacionadas a composições inexistentes de elementos e também de pensamentos aí que envolviam demônios, criaturas de outro mundo. Não é interessante você pensar que a ciência moderna e a nossa tecnologia atual tem como fruto essas coisas tão estranhas para hoje em dia para a gente, né? E é engraçado que tudo isso foi muito bem arquitetado, porque realmente não dá para se fazer mais uma ligação entre essa ciência antiga e a ciência moderna. E isso, é claro, foi manipulado de uma forma muito, muito bem feita, né? Mas, ao mesmo tempo, a ciência moderna não deixa de prestigiar e de idolatrar os grandes, ou pelo menos supostos grandes nomes da sua história, né? A começar aí pelas coisas relacionadas ao que nós temos hoje, né? Se você pensa em matemática, você vai pensar em algum matemático lá da Arábia Saudita, quando a Arábia Saudita nem existia, mas enfim, quando era considerado Oriente Médio ali, e ali era o fruto da matemática, né? Mas ninguém pode falar das coisas relacionadas com matemática e sobrenatural e, enfim, outras coisas estranhas que não condiz com as ciências modernas. Então a gente, hoje em dia, vê a ciência moderna elogiando e idolatrando esses nomes, né? Que a gente não sabe nem se existiram, né? Porque a história toda a gente sabe que é fabricada, né? Mas, enfim. Inclusive tem aí um templo de adoração muito interessante, né? Que é o Panthéon, fica lá em Paris, na França, que lá você olha, parece que é um templo grego, né? De adoração a alguma divindade, mas que lá dentro tem realmente adorações para vários cientistas antigos aí que descobriram determinadas coisas, né? Inclusive o pêndulo de Foucault, que falam aí que é a grande prova que a Terra é uma bola giratória, ele está lá nesse panteão aí, né? É engraçado ver isso, né? E a gente vê que tem muitos outros templos espalhados pelo mundo idolatrando determinadas pessoas que foram grandes nomes das ciências. Então, quer dizer, a gente vê que ainda existe um material metafísico, né, envolto nas ciências modernas, mas que ele é camuflado. Porque se você falar, bom, você está fazendo idolatria, ciência então é uma religião, não pode ser considerado uma religião. De forma alguma. A gente está fazendo uma homenagem a um determinado cidadão que descobriu uma determinada coisa. Não tem nada a ver que os túmulos desses cidadãos se pareçam com templos da Grécia Antiga. Não tem nada a ver, né? É essa a história que passa pra gente. Mas é um endeusamento, é uma idolatria, é algo que tem relação com religião, com culto. Portanto,
se mantém, é claro, a ligação com as ciências antigas, com a alquimia e com tudo mais, e também com os ensinamentos que os anjos caídos passaram para nós. Então, no fundo, acaba sendo uma idolatria de tudo isso, de todos esses seres malditos. E a gente, é claro, não pode falar nada a respeito disso, porque senão nós estamos sendo retrógrados, ultrapassados, pensamentos antigos demais, da época que a humanidade ainda não tinha noção de nada do mundo, né? Enfim. Bom, aquelas grandes personalidades das ciências, né? Elas acabam sendo idolatradas e acabam sendo erigidos aí monumentos em homenagem, né? Porque essas pessoas sozinhas ou em duplas, talvez, né, em alguns momentos, acabaram supostamente descobrindo certas coisas extraordinárias aí, né? A gente sabe que, na verdade, para quem acompanha aí a série da Mia Kimberly, né, que demonstra aí como que é essa mecânica entre os controladores de nível superior e os mestres, né, e tudo mais, a gente sabe que a história da humanidade precisa sempre de personagens, né? Então, lá tem alguns episódios que ela até cita, né, mostrando aí que certas pessoas aí, conhecidas aí das ciências modernas, divulgadores das ciências modernas, na verdade estão todas registradas como atores, né, lá nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que quando a gente fala de ator, a gente está ligando aí, fazendo o link com personagem. Personagem é uma coisa que está relacionada com ficção, né? É claro também que, mais uma vez, essa é mais uma das palavrinhas que foram mudadas aí no decorrer dos anos aí. Então, hoje em dia, quando você fala personagem, está mais ligado com personalidade, com alguém, né? Enfim, né? Não está ligado tanto com ficção quanto é a origem da palavra, mas tudo bem. Então, nós temos personagens das ciências que são idolatrados e a história dessas pessoas, a biografia dessas pessoas são todas escritas para gerar autenticidade sobre a história de vida delas, né? Quando, na verdade, são pessoas aí que foram escolhidas a dedo para serem nomeadas como os inventores de determinada coisa, né? Eu sei que falando isso parece uma coisa meio estranha, né? Pô, então quer dizer que a ideia da gravidade e todas as outras leis da física moderna enunciadas aí pelo Isaac Newton não foram criadas, não foram idealizadas por ele. Bom, a gente sabe quem era Isaac Newton, né? Não tem nenhum registro assim que faça a ligação dele com a maçonaria, mas a gente sabe que ele tem vínculos estranhos aí com a Igreja Católica, vínculos estranhos com o ocultismo, né? E isso são fragmentos da história que acabam sendo deixados aí de propósito pelos controladores para que aqueles que são mais atentos, né, acabem absorvendo, apreendendo, né, para poder entender a verdade das coisas. Bom, mas é fato que, na verdade, essas pessoas não inventaram nada daquilo e essas coisas são apresentadas para nós como novidades, né? Porque a gente precisa entender que existem ciclos na história da humanidade e esses ciclos são abortados, né, ou interrompidos aí pelos empicóis, né? Empicóis aqui é um termo muito genérico, tá? Porque ele está muito relacionado com a questão de uma inversão magnética plasmática, ou seja, algo que envolva o plasma que está em torno da nossa Terra e o campo magnético, que também faz parte da nossa Terra. Mas isso não quer dizer que todas essas interrupções ou esses abortos que aconteceram ao longo da história da humanidade foram provocados pelo plasma e pelo campo magnético, né? O dilúvio está aí, né, como exemplo
muito típico disso, que não tem nada a ver com essa questão plasmática, né? Mas a gente sabe que existe 1001 jeitos, né, de destruir a Terra, destruir a humanidade. A gente fala Empicói porque o Empicói a gente vê que ele é algo assim que realmente aconteceu várias vezes, né? E que está próximo de acontecer aí, embora quase ninguém acredite, né? Bom, então, entendendo que Empicói é um termo, mas não quer dizer que exatamente seja só Empicói que cause essas interrupções, esses abortos na história da humanidade. Existem outras coisas, mas enfim, todas as coisas que a gente tem hoje, na verdade, já existiam antes, né? Só que é claro que quando você interrompe algo ou dá o reset, né, você tem que ter um recomeço da história. E aí, nesse recomeço, você tem que criar um passado, né? Porque senão vai ficar parecendo para todo mundo que a Terra começou naquele instante, né? A humanidade começou naquele instante. Então não faz muito sentido, né? Então precisa ter um passado. Mas como é que você vai mostrar o passado verdadeiro, dizendo que tudo que temos de tecnologia, de ciência, de descobertas, já existia, né? Fica algo assim também complicado, porque se existe esse reset, quer dizer que tudo é zerado, né? Tudo volta a um estado onde a humanidade está num ponto zero, sem nenhum desenvolvimento, sem nada, né? É como dizem aí dos homens da caverna, na idade da pedra, né? Pedra lascada, sei lá, todas essas bobagens aí que a ciência nos conta, né? Então, é realmente isso que acontece, né? Você tem todo o desenvolvimento, todas as construções, tudo que existe na humanidade, no mundo que a gente conhece, é destruído totalmente, né? E tem que começar do zero novamente. Não tem sentido, então, dizer, não, vamos começar do zero, mas a gente já tem várias coisas prontas aí, né? Então já vamos começar do zero, mas um zero plus, né? Algo a mais. Então a gente sabe que não é isso. Tem todo um processo, tem todo um caminho a ser percorrido, né? E ao longo desse caminho, a história vai nos apresentando as descobertas, entre aspas, né? Então a gente começa aí zerado, sem nada, andando a pé ou a cavalo, e aí depois você acaba descobrindo o motor, a explosão, você acaba tendo uma revolução industrial, que surge um novo tipo, uma nova matriz de energia, depois tem a descoberta da energia elétrica, que facilita muito mais a vida, e aí começa a ter viagens mais longas, porque você tem trens, porque você tem o telégrafo para se comunicar, aí depois surge o telefone, depois surge o avião, enfim, todas as coisas que a gente observa que foram criadas, né, segundo a história, entre meados do século XIX para cá. É praticamente 200 anos aí que a gente tem para poder juntar todas as coisas que a gente tem hoje, né? Em termos de tecnologia, de avanços, de descobertas, né? Em todas as áreas da ciência. Elas todas acontecem assim numa explosão, né? De poucos anos, né? E a gente não se dá conta disso, né? E aí a gente olha para trás, vê aquele passado que foi fabricado pela história, a gente fala, nossa, como nós somos superiores, como os nossos antepassados conseguiam viver sem um smartphone, como que eles conseguiam viver sem água quente no chuveiro, né? Enfim, todas aquelas indagações, né, que a gente faz, né? E ao mesmo tempo a história criada é um pouco sacana, né? Porque ela mostra feitos notáveis dos humanos há milhões de anos, centenas de anos, né? Então aí você vê toda aquela história dos impérios grandiosos, do Império Romano, do Império na Grécia, do Império no Oriente Médio, dos otomanos, né?
dos impérios chineses, do Império Mongol, né? Enfim, toda aquela história de grandes impérios, grandes conquistas, né? Grandes tecnologias para a época, né? Grandes construções, principalmente, né? Isso é o que chama muita atenção, né? A gente vê construções fabulosas, incríveis. E, bom, isso precisa ser dito porque, afinal de contas, mesmo sendo contraditório, a gente tem as evidências disso hoje, né? Então a gente encontra um monte de construções daquela época inventada na história, né? E essas construções estão presentes, estão de pé até hoje, e aí fica realmente uma pulga atrás da orelha, né? Você não pode se livrar dela, ela tem que estar aí, você tem que inventar algo para ela, né? E aí, é claro, a gente diz aí que, embora os humanos dos antepassados, né, as civilizações antigas, eram inferiores a nós em termos de conhecimento, de tecnologia, mesmo assim eles ainda conseguiam construir coisas fabulosas que hoje em dia a gente não consegue fazer. É uma contradição interessante, mas ela é apresentada de uma forma tão sutil que todo mundo aceita com maior facilidade, né? A gente fica até deslumbrado quando vê um prédio. Quem foi para a Itália já, quem foi para Roma, né? Vê aqueles destroços lá da Roma antiga, né? De pé ainda, sustentados ali, né? Enfim, você fica maravilhado com aquilo, né? Você tira fotos e tudo mais, né? E aí você fala, puxa vida, como é que pode esses homens, né, terem construído coisas tão magníficas, né? Mas fazer o quê? Isso não importa, porque eles não tinham smartphones. É bem por aí. Então a coisa se encaixa muito bem e é aceito por todo mundo, né? É claro que tem os chatos, né? Os filósofos ou teóricos da conspiração que acabam quebrando esse paradigma, essa coisa estabelecida, né? E aí fica desagradável, fica uma coisa que o sistema precisa ocultar ou então satirizar, né? Que é o que eles mais fazem, né? Quando você levanta uma dúvida, mas você fala, poxa, mas como é que construíram uma edificação tão grande, feita inteirinha de mármore, numa época que você tinha no máximo cavalos para puxar blocos gigantescos de mármore? E quem já viu, se você for buscar aí no YouTube aí, uma pedreira de mármore, né? Você vai ver com a dificuldade que se tem para se cortar aqueles blocos imensos, quantas máquinas são usadas para transportar, para cortar, né, e tudo mais, para depois ir para outro local distante dali, né, para então ela ser laminada, né, e ser transformada aí, sei lá, numa pia de cozinha, né. A gente sabe as dificuldades que tem, né, mas a gente não questiona, né, ninguém questiona como que você tem prédios colossais de 2, 3 mil anos atrás, ou que seja de 1000 anos atrás, construído com materiais que a gente conhece e que a gente sabe que são difíceis de se extrair da natureza, são difíceis de malear, são difíceis de transportar, né? Mas assim mesmo a gente aceita de bom grado tudo isso que a história nos apresenta, porque, como eu disse, não tem como eles esconderem isso, né? É claro que a gente sabe que muita coisa entre o Empicó e outro acaba sendo destruída, não pelo Empicó, né? A prova disso é que esses grandes construções estão de pé até hoje, né? Então, quer dizer, elas conseguiram sobreviver a vários e vários Empicóis, né? Só que tem coisas que são muito descaradas, que aí fica difícil você manter elas nos dias que além, né, do Epicói, né, dos novos mundos que são criados. E aí então você vê que sempre que a tecnologia, a ciência começa a avançar, surgem então grandes guerras, né? A gente teve uma sucessão de guerras pequenas espalhadas pelo mundo aí no século XIX. E que a gente não aprende isso na escola, a gente nem se toca no assunto nisso, né? Mas se você abrir aí o Google, digitar aí
guerras no século XIX. Tem até uma página da Wikipedia que trata sobre todos os conflitos que existiram durante esse século. E depois a gente tem sempre as grandes guerras, né? A gente teve algumas guerras grandiosas no século XIX, mas no século XX, bem no início, é que a gente tem aí duas grandes guerras, que são as consideradas as guerras mundiais, uma atrás da outra, né? E, bom, fazer o quê, né? A história diz que são conflitos, conta direitinho como é que aconteceu cada uma delas, né? Mas a gente tem que entender que, na verdade, essas grandes guerras aí de nível mundial, elas servem, na verdade, para destruir artefatos, destruir construções, destruir coisas que são magníficas demais da civilização anterior à nossa, que não podem permanecer de pé porque vão levantar dúvidas muito estranhas, bem diferentes daquelas que uma grande construção do Império Romano possa levantar, né? Então, ninguém questiona as muralhas da China, né? Tá bom, fazer o quê, né? É um país gigantesco, fizeram uma muralha cruzando de um lado ao outro, de pedra em cima de uma sequência de montanhas, né? Natural, não tem problema. Mas se você tem construções muito estranhas que se qualquer leigo olhar vai levantar dúvidas, suspeitas, né? E vai falar, bom, mas o que é isso? O que isso faz, né? Por que isso está aqui? Quando isso foi criado? Então aí vem a questão, ou melhor, vem o fator das guerras, né? As guerras, elas acontecem porque é um conjunto de ações, tipo, como é que eu vou dizer? Vale tudo, né? Então não tem problema, você vale tudo na guerra, você está entrando, está invadindo territórios aqui e lá, está tentando dominar tais países, tais nações, então o que tiver pela frente você pode destruir à vontade, porque faz parte da guerra, né? A guerra é assim mesmo. E aí é claro que você tem os pontos certos onde precisam ser destruídos para poder eliminar totalmente aquele vestígio incômodo da história que sobreviveu ao Empicói, que está ali e que é muito suspeito. Então isso acontece, né? E é claro que nem tudo é possível de destruir, né? A gente sabe muito bem disso. Então aquilo que não é possível, mas é visível e que permanece aqui, simplesmente o sistema acaba ocultando aquilo, não ocultando no sentido de não deixar você visualizar, mas no sentido de não se tocar sobre o assunto, tá? Mas você está querendo saber o que é aquilo, está achando muito estranho, não tem problema. O sistema vai criar uma historinha muito ótima, muito perfeita sobre aquilo e ponto final. Não acredita no que a gente está dizendo? Então você, sinto muito, mas é um teórico da conspiração e está vendo coisa onde não existe. E é assim que acontece, né? Quer um exemplo? Milhares de linhas gravadas no solo, lá nos Estados Unidos, ficam ali no deserto, né? Indo para o oeste, perto da Califórnia, Novo México, naquela região ali, né? Tem vários desertos grandes ali, tem o Vale da Morte e tudo mais, né? Tem até o Vale do Silício, né? Onde foram construídas tantas empresas de tecnologia, mas a gente sabe que são desertos no meio dos Estados Unidos que não são habitados, né? Não crescem nada, enfim, né? E aí lá tem essas linhas que são coisas estranhas. Se você entrar no Google Maps ou no Google Earth e digitar aí, você vai encontrar, quem não viu até hoje vai ver que são coisas muito estranhas. Aí, como é que vai explodir aquilo? É difícil, né? Parece que não dá para explodir, porque inclusive os testes de bomba atômica na década de 60 foram ali próximos àquela região. E aí o sistema, a história nos diz que a região foi escolhida porque é uma região não habitada, né? Então não tem problema nenhum, né? Ok. Mesmo assim, não conseguiram destruir essas linhas, que parecem as linhas de Nazca no Peru. Elas permanecem até hoje e não tem explicação razoável sobre ela.
Tem explicação que o sistema dá, mas é bobagem. Que a pessoa tem que estar muito abraçada com toda a historinha do sistema para poder acreditar naquilo, né? As mesmas pessoas que acreditam aí nas missões espaciais, né, e tudo mais, né? Elas acreditam em tudo, não tem jeito. Mas a gente sabe que certas coisas, como eu disse, como eu dei esse exemplo, não conseguem ser destruídas com guerras, com testes de bombas, né? Enfim, de outras coisas que advêm do avanço tecnológico que acontece sempre no começo de todos os empicóis, né? Você vive em um curto período de tempo vivendo de uma forma muito precária, numa forma como é a época, a era da pedra lascada e tudo mais, né? Eles parecem reproduzir sempre a mesma coisa. Aí depois vem a era do bronze, era do sei quê, e vai indo, né? E é mais ou menos isso. Aí você tem a Revolução Industrial, como eu já disse, né? Tudo mais. Então, você precisa criar toda essa história, né? Então, o que acontece? Lá no começo do Empicói, os controladores já detêm a tecnologia para criar carros voadores, smartphones, qualquer outra coisa que só vai poder ser apresentada para nós 100, 200 anos depois. Bom, com isso em mente, é fácil a gente imaginar aí uma situação dentro da linha temporal da nossa história, né? Como as coisas sempre são iguais, né? Parece lá aquele negócio, né? Que não há nada de novo, né? Sob o sol. A gente vê que eles precisam implantar essa linha temporal. E junto com essa linha temporal, eles precisam implantar uma linha temporal fictícia do passado também, para justificar todas as coisas que acabaram sobrevivendo aos empicóis, coisas que estão aqui presentes, né? E também, é claro, para criar toda uma narrativa histórica para mostrar que a humanidade não está começando naquele momento, né? Que existia um mundo anterior, que sempre teve coisas, né? E que boa parte dos conhecimentos que vão sendo jogados ali, né, no começo do novo mundo pós-Empicói, são coisas que já existiam, né? Então, você fala, os humanos aparecem em um determinado lugar do mundo, então você já tem que saber que aquele lugar ali é o seu país, né? Não tem como você falar assim, não, o Brasil está começando agora, os Estados Unidos estão começando agora. Não, ele tem uma história, né? Tem todo um desenrolar aí até aquele momento, né? Tá difícil aquele primeiro momento, né? Aquele comecinho ali, mas você vai ver que vai desenvolvendo, a gente vai começando a desenvolver a linha temporal e isso vai dando sustentabilidade ou justificativas, né? Para a gente aceitar o que a história nos diz do que aconteceu antes da nossa existência nesse mundo. É fato isso que, mesmo com toda a tecnologia de hoje, é muito difícil uma pessoa comum, né, como eu, como você aí, conseguir levantar uma árvore genealógica acima de 200 anos, né? A gente acaba esbarrando em alguns obstáculos aí que fica difícil você traçar uma linha muito longa da história dos seus antepassados, né? Você consegue chegar, na média, até o seu bisavô, a sua bisavó, né? Às vezes o tataravô e o tataravô, né? Mas depois disso, ou até por aí, já fica meio nebuloso, né, as coisas. É claro que também, se você pagar aí uma empresa que faça isso, né, eles vão aí inventar um monte de história para você, sem problema algum, né? Assim como a pesquisa aí do genoma humano, né, acabou desenvolvendo essas coisas que você vai lá, doa o seu DNA para a ciência moderna, né, porque é uma doação paga, né, ainda, você doa e ainda tem que pagar pelo serviço, para que então eles te dão uma explicação genética da onde você veio. Aí fala, eu tenho lá antepassados de Portugal e antepassados da Turquia, né? Enfim, né? Todo mundo adora fazer isso. As personalidades, os fantoches de nível superior, né? Os fantoches que estão mais lá em cima, né? Eles adoram fazer isso e depois mostrar pela mídia para induzir, né, nós aqui gastar uma graninha para fazer isso também e ficar maravilhado com as descobertas dos nossos antepassados, que é tudo balela, a gente realmente não sabe.
não sabe porque não tem como traçar essa linha tão precisa anterior aos empicóis. Então, por isso que é difícil a gente saber quem que nos antecedeu dentro das nossas famílias, né? Até mesmo em termos de documentos, né? De coisas que, de repente, a família consegue guardar, você vê que não dá para se aprofundar muito, né? Você, no máximo, consegue aí alguma coisa, uma carta escrita pela sua bisavó, pelo seu bisavô, uma data ali de 1800 e pouco, e pronto, né? Além disso, fica difícil, né? Com isso eu quero dizer realmente isso, tá? Tudo que se é apresentado sobre antepassados mais distantes é tudo invenção e criação, tá? Não adianta. E eu não estou dizendo que a pessoa que apresenta isso foi a responsável por essa invenção, de forma alguma. Porque não é a pessoa que está inventando, não foi ela que criou um documento. É o próprio sistema que gera isso. Então, são escolhidas certas pessoas para poder terem essas provas, entre aspas, né, de que existe uma continuidade, uma linha histórica anterior, né, e tá aí a prova, né. Então, algumas são escolhidas para isso. Mas é claro que também aqueles que estão lá no topo da pirâmide, eles sim, eles conseguem ter uma árvore genealógica muito bem definida, porque são famílias que realmente se preocupam em transmitir esses conhecimentos, né? Então eles são, de certa forma, guardiões da humanidade, tá? É o que eles têm em mente, é o que eles se autoproclamam, na verdade. Então eles têm que cuidar muito bem disso, né? Eles têm que ter uma linhagem muito bem definida. Eles têm que ter famílias que se casam com famílias próximas que já são envolvidas com esse esquema lá do topo da pirâmide, né, para que seja mantida a fidelidade da linha genealógica deles, né, e que sejam transmitidos os mesmos ensinamentos que foram passados anos e anos, porque eles sabem da verdade do que acontece com o nosso mundo e são eles que são responsáveis pela criação do novo mundo pós essas catástrofes, esses eventos aí que o Criador acaba gerando para liquidar, para acabar com a humanidade. Eu sei que muita gente também não gosta disso, né? Pensar que é o nosso Criador, né? Tão benevolente, que faz uma coisa dessa, né? Mas isso já é assunto para os outros tópicos. Talvez eu até trate sobre isso aqui, mas é o que eu disse no vídeo anterior, sabe? Falar sobre isso, quando envolve questões aí das escrituras, quando envolve questões sobre a, vamos dizer assim, entre aspas, personalidade do nosso Criador, né? Tudo isso gera muita polêmica, gera muita discussão. As pessoas parecem ficar revoltadas com isso, porque, de certa forma, isso é um tabu, né? Não dá para ficar se falando muito bem disso, né? Em parte porque as religiões já impuseram esse tabu, né? Já criaram toda essa camada de proteção, né, sobre esse tema. E também porque, mesmo se a pessoa não segue uma religião, ela foi induzida a isso, né, porque o sistema também induz as pessoas que não estão dentro das religiões a determinadas formas de pensamento, né. A gente vive aqui fechado numa bolha, literalmente, né, numa terra fechada, hermeticamente fechada. Eu gosto dessa palavra, hermeticamente. Hermeticamente remete não, a origem dela vem de Hermes, né? Deus Sol. Interessante. Bom, a gente vive num ambiente fechado, numa sociedade fechada, que é dirigida, administrada por um sistema, e pronto, não tem jeito, a gente é influenciado o tempo inteiro em várias coisas, mesmo a gente achando que está sendo muito esperto, está conseguindo enxergar coisas que os outros não enxergam, mesmo assim a gente ainda é levado a enganos, a crenças que o sistema impõe de diversas maneiras, tá? Então, por isso que é difícil a gente tratar sobre esse tema, porque as pessoas se fiam muito no que as escrituras apresentam, né? E eu já falei sobre isso, né? A gente não pode se apegar tanto, né?
Não porque eu queira estar passando para vocês uma ideia ateia, vamos dizer assim, né? De forma alguma. O Criador existe. Tudo que a gente sabe das Escrituras que faz realmente sentido existe. Outras coisas foram inventadas, foram colocadas, enfim, né? Eu cheguei a falar aí lá na aba comunidades, né, sobre um tema também muito polêmico, né? Eu recebi uma enxurrada aí de mensagens, né? Em mensagens no meu perfil pessoal lá no Telegram, mensagens até por e-mail. Lá no canal, no Telegram, canal aberto que eu tenho, só teve um que falou assim de uma forma esfuziante, né? Não é um jogo, não é um jogo. O Criador não joga, né? Falando por aí já dá para você saber qual é esse tema que eu estou falando, né? Eu havia feito uma alusão, né? Uma analogia aí entre essa dinâmica das coisas, né? Do nosso mundo, do porquê dos empicóis, porquê que os controladores permanecem vivos, né? Continuam fazendo toda essa maldade que faz para o mundo, né, e tudo mais, né, e por que o Criador não resolve isso de uma vez por todas, né? Então eu usei uma analogia aí com esportes, né, esportes que usam bolas, né, a gente pode pensar no futebol americano, no handball, basquete, enfim, qualquer coisa, e isso desagradou muita gente, né? Essa pessoa que falou lá, o Criador não joga de forma alguma, né? Não é um jogo. Bom, o nick dessa pessoa no Telegram começa com pastor, né? Então aí fica difícil, não dá pra gente dialogar muito bem. Mas enfim, ao que me parece realmente é um jogo, tá? Eu sei que é ruim falar sobre isso, mas é um jogo, Não é esse jogo no sentido humano da coisa, né, que a gente compreende, né, que a gente aposta, que a gente torce, não é bem assim. É mais um acordo, vamos dizer assim, né? Um acordo. E eu vejo que dentro desse acordo, né, para quem estiver boiando no que eu estou falando, por favor, dá um pulo lá na aba comunidade aqui do canal e procura lá um tópico que eu estou falando sobre perguntas inteligentes, tá? Ali tem uma pergunta que levou a isso, né? 2 perguntas, inclusive, né? E então lá vai estar explicando essa analogia que eu fiz aí relacionada com esportes, tá? Eu não vou repetir aqui para não me estender. Mas enfim, nesse jogo, que na verdade é um acordo, né? Esse acordo, eu vejo que ele precisa ter regras, né? É claro, né? E como é algo que partiu do Criador, né? Ele que estipulou que haveria essa condição toda, né? Até porque é ele que detém todo o poder, né? Ele podia simplesmente falar assim, não, pronto, e vai embora, acaba com isso e pronto. Não foi isso, né, que aconteceu, a gente sabe. Então, dentro desse acordo feito pelo próprio Criador, existem regras, existem coisas, né? Tanto que tem aquela regra que ele mesmo vai entender quando é a vitória, né? Que aí é quando... Bom, lá está explicando, mais ou menos, não vou falar por aqui. Enfim, outra regra que eu vejo que está presente nesse acordo do Criador com os seus filhos rebelados diz respeito às Escrituras. Eu acho, né, que não tem como eu provar isso, óbvio, mas me leva a crer assim que no início desse acordo foi dito... Obviamente, o Criador já sabia de tudo o que ia acontecer, né? Então ele sabia que os humanos iam registrar determinados eventos, determinados fatos relacionados a ele, o Criador, que aconteceram em determinadas épocas aqui na Terra. Isso ia ser registrado de alguma forma, isso ia ser transformado num compêndio de livros, que ia virar as Escrituras, que ia virar a Bíblia que a gente conhece. Então, eu vejo que no início de tudo ele deve ter falado, olha, vai acontecer isso, e então isso daqui tem que ser respeitado. Nada, vocês não podem a cada empicói, independente do resultado que for dado para a humanidade, anular a história do que foi registrado a respeito dele próprio, tá?
Esse acordo foi cumprido? Não totalmente, né? Porque nunca é, né? Então eu vejo assim que, sim, as escrituras elas se mantevem anos a fio aí dentro da história, mesmo havendo os empicóis. Assim como textos religiosos de outras culturas também se mantiveram. Porque também, é claro, isso é interessante para o outro lado, né? Para o lado aí dos controladores e dos anjos caídos, que se mantenha uma linearidade dessa história toda que envolve divindades, que envolvem conceitos da criação do mundo. Isso tem que ser mantido, tem que ser preservado, mas não necessariamente da forma original. Então, é claro que vai ter os enxertos, vão ter as adulterações, as alterações e tudo mais, mas a essência da coisa se permanece, tá? Então, eu vejo que isso permanece. E outra coisa que a gente observa, que isso também é algo assim muito ligado ao que os controladores fazem, que é aquele lance que eles adoram deixar aí pitadas, né, certos pontos, né, de verdade misturados aí, mixados com todas as coisas que eles inventam. Então eu vejo que dentro da narrativa das escrituras, mesmo tendo tantas adulterações, tantas coisas que mudaram, né, mesmo assim existe lá os pontos de verdade que eles deixam soltos ali no meio e que isso acabam fazendo com que a essência de toda coisa, de toda verdade seja mantida, tá? Então não dá assim para a gente ter certeza que tudo que está lá nas escrituras é verdade. Por exemplo, o primeiro livro, né, Bereshit, ou Gênesis, né, a gente vê que está faltando muita coisa ali, né? Parece que você está falando sobre uma coisa, mas você não detalha aquilo. Ao passo que você detalha outras coisas que, não vou dizer que não tem importância, claro, mas são coisas que, você vê, se está detalhando determinados fatos, narrativas, por que outras que têm igual ou maior importância não são detalhadas, né? É aquela história lá nessa época havia gigantes, havia homens de fama, né? Enfim, como as traduções mudam sempre, mas pronto, só se fala isso e ponto final. Cadê os detalhes, né? Ah, mas você quer mais coisas, você vai buscar lá no livro de Enoque, né? Ele tem um livro só de gigantes, ótimo. Mas esses livros não são canônicos, né? São livros que nenhuma religião absorveu para dentro do seu cânone, né? Então não faz parte das escrituras, né? E não fazendo parte das escrituras, a gente tem que, por conta própria, pesquisar, ler, tentar separar as melhores traduções, as piores traduções, porque também a gente não tem acesso aos originais. Enfim, né? Fica tudo dentro de um mar de névoa novamente, né? Mas o fato é esse, que eu vejo que realmente tem um acordo aí da coisa de ser mantido essas verdades, né? Então, eu sei que tem muita gente aí, isso é outro ponto que eu vou tratar também aqui com vocês, né? Quando a gente começa a estudar essas coisas, começa a falar sobre essas coisas, né? Começa a se aprofundar, não só sobre isso, mas sobre tudo, né, que envolve o mundo, né? Tudo que os teóricos das conspirações fazem, né? Quando a gente começa a se aprofundar, a gente acaba esbarrando em alguns pontos críticos, né? Pontos de inflexão que podem nos levar a caminhos estranhos, caminhos errados, caminhos que podem dar uma visão completamente diferente de tudo. E isso acontece porque, sim, os controladores estão envolvidos de certa forma nisso, né? Eles plantam essas coisas porque eles não querem que ninguém tenha a absoluta verdade. Você pode ter a verdade, uma boa parte dela, tá? Mas a totalidade dela não é permitida. Porque senão aí acaba o jogo, né? Aí realmente todo mundo fica sabendo, e aí todo mundo vai pro lado do time certo, e aí acaba tudo e o criador vence. Então eu acho que as coisas existem, né? Tanto a prova que a gente tem maior é isso, né? Que todos os textos antigos, manuscritos, pergaminhos, né? Tudo que é encontrado, né? E tudo isso é mantido por instituições
que fazem parte do sistema, né? Instituições que são comandadas aí por controladores de alto nível até. E estão lá trancafiados, né? Estão fechados as sete chaves, quase ninguém tem acesso, né? Então, se essas coisas são mantidas, é porque isso talvez faça parte desse acordo inicial de tudo, que as verdades precisam ser mantidas. Aí a partir do que é feito com a verdade, aí já é outra história, porque você vai soltar as versões, né? E aí se alguém reclamar, bom, o sistema vai dizer, não, mas essa versão aqui é a mais fidedigna com o original. Nós temos o original aqui e nós podemos atestar que isso é fato. Aí você vai dizer, mas eu posso dar uma olhada no original? Não, não pode. É um documento frágil, um documento que não suporta a luz do dia, que não suporta a luz artificial, que não suporta o oxigênio da atmosfera, enfim, várias coisas aí que não permite você ficar vendo, manuseando as coisas originais. Então essas coisas originais estão guardadas, estão se cumprindo dentro do acordo isso, né? Então, ok. Aí vai ser liberado algumas coisas, outras coisas não vão, né? Mas tudo que é liberado sempre tem pontos de verdade embutidos, né? Porque isso faz parte do esquema, né? Não gosto de falar jogo, né? Mas faz parte do acordo, sei lá. Então, a gente aqui fora fica aí como escavadores, como os mineradores que tentam encontrar aí as suas pepitas de ouro, né? Encontrar as suas joias valiosas no meio dessa bagunça toda aí. E aí, a essência da coisa a gente consegue captar muito bem, né? Então eu acho que não dá para falar aí que não, as escrituras não existem, porque se cada reset da humanidade é criado tudo novamente, né, dentro de uma linha temporal nova, então eles também criam todo o alicerce das religiões, né, e das crenças e tudo mais, então é tudo criado após cada Empiquai. Sim, de certa forma sim, mas não nesse sentido. Eu não vejo que nesse sentido seja. Nesse sentido de guardar as verdades originais, elas precisam ser mantidas, tá? Faz parte de um acordo. Então é claro que as coisas são assim. Sempre se fala, mas aí descobriu tal coisa, né? Que nem tem aquela história lá dos documentos, dos manuscritos do Mar Morto, né? Descobertos em 1947, né? Que é uma história, poxa vida, como é que pode, né? Tudo aí as grandes descobertas sempre acontecem durante a nossa era de vida, né? Durante o período do novo mundo criado após o último Epiquai. Então, essas descobertas florescem, né? Surgem e tudo mais. Voltando um pouco, né? Aquela temática das construções, né? Das fabulosas construções que sobreviveram aos Epiquais e que aí não tem o que fazer, porque elas são grandes demais, elas são difíceis de destruir, algumas são destruídas depois, mas elas acabam sendo vistas, né? Então você tem que inventar uma história para elas, né? Nesse ponto aí a gente tem muita coisa interessante, porque tem a questão das datas históricas que são colocadas essas construções, né? E a gente observa aí que no século XVIII, de 1850 a 1899, né? Vamos dizer, a segunda metade do século XIX, né? Desculpa, século XVIII não, século XIX, ela foi permeada de muitas construções no estilo neoclássico, né? Que é chamado, né? Que na verdade é um estilo romano, um estilo jônico, um estilo grego, meio misturado, né, tal. Mas enfim, são construções belíssimas, são prédios enormes que muitos deles estão por aí ainda, né? Outros já foram destruídos. Geralmente são destruídos por incêndios, né? Acidentais, né? Sempre essa história, né? Enfim, talvez esses que são demolidos ou destruídos por incêndios é porque eles tinham coisas dentro que não foi possível retirar. E então alguém poderia descobrir, então é melhor apagar eles da história. Mas aqueles outros que permanecem de pé, né, a gente sempre tem uma história por trás deles, que eles foram criados aí nos últimos 50 anos do século passado, do século XIX, né? É muito interessante isso, que aí se nomeia arquitetos, né, construtores que idealizaram aquilo, e a gente vê que, se a gente analisar, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, talvez alguns países tenham uma história um pouco diferente, né, mas nos Estados Unidos a gente vê muito essa questão de concursos, né,
concursos, né? A pessoa estava lá, o governo, uma instituição qualquer do sistema está querendo fazer um prédio novo para ocupar um determinado órgão público, né? Aí é feito um concurso, e aí nesse concurso se descobre lá um arquiteto, um engenheiro que talvez nunca tenha feito outro trabalho na vida, e aquela pessoa ganha, né? E ela então entra para a história como o idealizador daquele projeto arquitetônico fabuloso, né? E a gente sabe que isso é uma enganação tremenda, porque tem essa questão do concurso, né? Quando a gente olha para a história que os controladores criam, né? Voltando à questão da série da Mia Kimberly lá, a gente observa muito bem isso, né? A gente tem episódio lá que fala sobre a questão aí dos reality shows, né? Que teve esse boom aí alguns anos atrás, de vários reality shows. São sempre programas que são escolhidas pessoas através de um concurso. Você manda um vídeo para lá, que nem o Big Brother, né? Enfim, né? Pessoas anônimas, de uma hora para outra, sobem ao estrelato, né? Concursos. Concursos é um esquema muito bom que os controladores usam e que é bastante digestível, né, para a população. As pessoas engolem com facilidade essa ideia de concurso, né? Então, nos Estados Unidos tem muito disso. Se você for analisar vários prédios públicos, né, grandiosos, né, foram erigidos através de concursos, né? Aqui no Brasil a gente já tem uma história um pouco diferente, né? Eu não encontrei nada de concurso aqui, mas tem coisas interessantes. Tem como, por exemplo, a Missão Arquitetônica Francesa. Alguém já ouviu falar sobre isso? Procure aí no Google. Essa missão foi uma leva de arquitetos da França que vieram para o Brasil em meados do século XIX para reestruturar o complexo arquitetônico do Brasil. E aí os grandes prédios foram feitos, né? O Museu do Ipiranga é um exemplo, né? No meio de São Paulo, um prédio fabuloso e tal. Tem outras construções magníficas aí que foram todas datadas da segunda metade do século XIX, geralmente por arquitetos e engenheiros franceses ou da Inglaterra, enfim, pessoas que vieram para cá e tiveram essa grandiosa benevolência de tentar trazer uma arquitetura melhor para o Brasil. Incrível isso. E aí essas pessoas se tornam famosas, né? E aí você vê que elas foram responsáveis por várias obras aqui no Brasil durante esse período. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Só que lá, talvez porque tenham mais construções, mais edificações que se mantiveram de pé, então eles têm que mudar um pouco a história, né? Tem sim, né, arquitetos estrangeiros que vieram para os Estados Unidos, não sei porquê, e resolveram criar obras fabulosas, e tem muito esse esquema do concurso, né? Então, são pessoas anônimas que de uma hora para outra fazem coisas incríveis, fabulosas, né? E aí você vê as fotos do século XIX, e aí você vê ruas cheias de lodo, de barro, carruagens ou carroças antigas, cavalos, pessoas transportando cargas nas costas, né? Quer dizer, toda uma precariedade na população e, ao mesmo tempo, esses prédios fabulosos, né? Que aí você pensa, essas pessoas que estão aí na rua, numa situação extremamente precária, foram elas que construíram esses prédios magníficos? É o que a história diz, né? Aqui no Brasil tem muito disso de colocar a questão dos escravos, né? Os escravos aqui é um bode expiatório para muita coisa. Os escravos vieram para produzir toda a pujança da agricultura brasileira, como também vieram para explorar os minérios, como também vieram para construir todas as cidades. Então, a história da escravidão aqui no Brasil leva a entender que todo escravo era um excelente mestre de obras, um excelente pedreiro e conseguia fazer coisas fabulosas, que foram arquitetadas por arquitetos fabulosos também. Nos Estados Unidos tem também, é claro, essa questão dos escravos como mão de obra, mas também tem outras cidades que não tinham um potencial de escravidão tão alto, e aí eram os próprios habitantes que construíram, né?
É uma história muito furada, né? Mas que, é claro, mais uma vez, ela é trazida pelo sistema e ela é digerida com muita facilidade. Todo mundo aceita, quase ninguém questiona. Tem até fatos aí, histórias de grandes prédios que foram construídos em tempos recordes, né? Aqui no Brasil mesmo a gente vê o prédio grandioso que mais demorou foi 5 anos, né? Os outros eram 2 anos, 3 anos, por aí. Nos Estados Unidos se repete isso, né? Hoje em dia a gente vê que para você levantar uma casa simples você leva quase 2 anos, né? É difícil, né? E hoje, é claro, as construções são extremamente frágeis, né? Nos Estados Unidos é pior ainda, porque lá eles usam um sistema de construção muito frágil, né? Ele tem um alicerce e depois as paredes são paredes de drywall, paredes estranhas que você consegue destruir com um soco, né? A gente vê muito nesses programas que tem aí na Discovery Home Health, enfim, todas as emissoras de TV pagas aí. Você tem vários programas de arquitetura, de construção, de demolição, né? E aí você vê que é muito fácil você, com a marreta na mão, destruir uma casa inteira americana. Aqui no Brasil já é um pouco mais difícil, a gente usa muito tijolo, muita alvenaria, muitos materiais com ferros, né? Mas mesmo assim a gente vê que também houve um retrocesso nos materiais de construção, né? Hoje o tijolo, daquele tijolo que a gente conhece, tradicional, ele é quase não usado mais na construção. Hoje se usa muito blocos, que se chama aí, tem um inclusive que eu não sei como que é no resto do Brasil, mas pelo menos aqui em São Paulo se chama de tijolo baiano, que é um bloco, né, que lembra um pouco o material do tijolo, e só que ele é todo perfurado, né? Então é um material mais barato, né, porque tem menos material nele, né, tem mais furo, né? Tem também aquele outro bloco de concreto, né, que é reforçado de certa forma, mas, enfim, né? Você não tem, raramente você vê construções feitas do tijolo original, né? A ideia do tijolo mesmo, né? Que eram feitos nas olarias, né? Que inclusive o Brasil teve diversas dessas para todo lado, né? Enfim, então a gente vê que houve um retrocesso, não vou dizer retrocesso, né, porque eu não sei como que era antes, né, mas houve um decaimento terrível na qualidade de construção das construções, né? Mesmo prédios, né, hoje que a gente vê edifícios aí com vários andares, né, eles são construídos geralmente com materiais já semi-prontos, né, placas de concreto já feitas antecipadamente, que vão se encaixando, né, e aí você levanta um prédio aí de vários andares, né. É claro que os arranha-céus, né, aqueles prédios gigantescos, já tem uma estrutura um pouquinho diferente, né, elas são um pouquinho mais difíceis de destruir, né. Nem avião consegue destruir, parece que você tem que explodir ela ou implodir, né? Como aquele prédio, aquelas torres gêmeas, enfim, né? Não pode ficar falando muito sobre isso, né? Bom, enfim, você vê de qualquer forma que as construções são mais fragilizadas hoje em dia, né? Então eu não sei o que vai sobrar depois do Empicói, né? Talvez a gente vai voltar a sobrar só essas estruturas que já sobraram hoje, que tem hoje em dia, né? Essas grandes estruturas coloniais, renascentistas, greco-romanas, enfim, toda essa arquitetura aí, ela vai continuar sobrevivendo aos empicóis como sobreviveu até hoje, e aí toda a história é novamente recriada, né, no novo mundo. E as construções que foram feitas agora, nesse mundo atual, eu acho que poucas vão sobreviver, né? Mas aquelas que sobreviverem, com certeza vão ter uma história muito bem feita pelo sistema vigente na época do Novo Mundo. É assim que as coisas funcionam, né? A gente nunca consegue saber muito bem. Aí você pode pensar, então quer dizer que as construções são mais antigas do que a história está contando? São um pouquinho mais antigas, mas não tão antigas assim. Até porque eles tiveram que adicionar alguns anos na linha temporal histórica para que a coisa não ficasse tudo muito próxima, né? Fica esquisito você falar do Império Romano
há 500 anos atrás, né? Fica muito estranho. Então tem que ser 2, 3 mil anos atrás. Então eles precisam acrescentar alguns números, algumas casas decimais aí nos anos entre um Empicói e outro, né? Então hoje nós estamos no ano de 2023, mas quem sabe que estamos no ano 2003? O que a história diz é que alguém lá atrás, né, criou aí o calendário atual, né? E aí mudou, sim, algumas coisas, né? Mas não tantas coisas, né? Então, entre o calendário juliano para o gregoriano, que é o que a gente usa hoje, teve mudanças pequenas, né? Que não afetam tanto a linha temporal, né? Isso é o que a história nos diz, né? Mas o que eu vejo que tudo isso é invenção. Eu acho que, na verdade, a cada Empicói, conforme a situação, conforme o que sobra construído no mundo, conforme a força desse Empicói, que, como eu já disse, não precisa necessariamente ser um Empicói, né? Ser uma inversão magnética plasmática, pode ser qualquer outra coisa que venha a acontecer no mundo. Então, dependendo do que se sobra, aí eles têm que criar uma linha da história diferente. E talvez isso seja necessário embutir alguns anos no meio do calendário que vai ser renovado, porque senão a coisa vai ficar muito perto uma da outra. Então aí talvez a gente... vou ser sincero, eu acredito que nós estamos com uma defasagem de 1000 anos aí. Eu acho que na verdade foram acrescentados 1000 anos no nosso calendário em algum Empicói. Não sei se foi no último, se foi anterior, sei lá, mas foi adicionado. E aí a história foi refeita, foi reescrita, né? Então, o mundo tem um tempo de vida muito menor que isso, e algo pior que isso é que... pior não, né? Mas não é tão ruim o mundo ser jovem, né? A gente já tem essa noção quando a gente começa a estudar essas coisas. Mas tem algo que é um grande agravante, que nos leva a entender que, na verdade, esses empicóis ou esses cataclismas, eles ocorram num período de tempo muito menor do que a gente espera ou imagina. Hoje, eu estou, assim, tendendo a acreditar que, na verdade, nós temos aí um empicói a cada 200 anos. No máximo 200 anos, pode ser 180, 160 anos, por aí. Porque eu vejo que esse período de tempo é o suficiente para a humanidade atingir um determinado patamar tecnológico, científico. A gente vê hoje, nos tempos que a gente vive, né, a gente pode olhar que para o início do século XX para cá, que a gente teve realmente todos os grandes avanços tecnológicos, né? Todas as grandes coisas que hoje nos beneficiam surgiram nos últimos 100 anos, né? 110 anos, 120 anos. Então eu creio que a coisa seja mais ou menos isso, né? Tudo é destruído e aí então, conforme a fase do Empicói, né? Ou seja, se a gente nascer num céu azul, se a próxima fase for um céu azul, como é essa atual, então as coisas tendem a demorar aí em torno de 200 anos para chegar num ponto de ruptura que haja necessidade de ter um novo Empicói. Agora, quando acontece no céu vermelho, o tempo é muito mais rápido que isso, porque tem muitas facilitações, né? Você tem aí os anjos caídos trabalhando junto com os humanos, né? E isso já dá um upgrade enorme, né? Então, as coisas acontecem muito mais rápido, né? Você não precisa mais de 200 anos para chegar num ponto de inflexão tecnológico-científico. Você consegue isso talvez com 10, 15, 20 anos, né? E aí quando a gente olha a história passada, a gente vê que os grandes impérios, né, as grandes coisas que a história nos contam, elas duraram períodos curtos, né? 15, 30, 40 anos, né? Você tem aí alguma coisa exagerada dentro da história
dos impérios chineses, né, que já ultrapassam alguns anos a mais. Mas é basicamente isso, né? Porque você vive essas grandes civilizações, né, que a história diz que existiu, elas ocorreram dentro das fases de céu vermelho, porque existe uma facilidade enorme, né, para a humanidade prosperar em todos os sentidos, né? Se não houvesse os controladores, né, e se não houvesse esses seres vivendo entre nós, os anjos caídos, o céu vermelho seria extremamente bom para toda a humanidade, porque a gente conseguiria coisas muito mais rápidas, contanto, é claro, que a gente não partisse para esse caminho maldito que a ciência leva, que é sempre voltado a destruir a integridade do humano, né? Sempre envolvendo coisas com a genética, enfim, todas as coisas que a gente já sabe. Não havendo isso, a gente poderia estar vivendo, sim, num paraíso, né? Tanto que o Epicói final, que seria o Epicói onde o novo reino do Messias e do Criador seria instaurado aqui na Terra, ele tende a ocorrer, né, pelo menos o que é o entendimento que eu tenho, ele precisa ocorrer na fase vermelha, porque é a fase vermelha que gera toda essa prosperidade para a humanidade. Só que também, por outro lado, ela também gera uma prosperidade para essa fase, para essa turma maldita aí dos controladores e mestres, porque eles conseguem ter mais poder de controle sobre a humanidade, porque é muito mais fácil, né? Então, por isso que essas grandes conquistas, essas grandes civilizações aí, né, que a história nos conta, elas ocorreram durante um período pequeno, e foi durante a fase de céu vermelho, que ela sempre dura muito pouco, porque tudo é acelerado demais, tudo acontece muito rápido, né? Mais para frente eu vou estar explicando nessa série como que é essa questão da Golden Age, né, que tanto se fala, né, que ela só ocorre na fase vermelha, né? Porque realmente tudo fica muito fácil, né? A agricultura é fácil, né? O tempo é favorável, você não tem grandes eventos catastróficos da natureza, né? É tudo mais simplificado, né? Que é realmente a terra que o Criador fez para nós e que nós mesmos acabamos estragando tudo. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha que falar. Talvez acho que preciso falar mais algumas coisas, mas basicamente a ideia é essa. Eu queria ter feito, eu estava pensando em fazer essa pausa filosófica, né, que é uma pausa bastante estendida, já passou de 1 hora de vídeo. Espero que vocês cheguem até aqui, né, me ouvindo. É um podcast, né? Mas fazer o quê? Eu não tenho outro meio de estar passando tudo isso para vocês. E eu segui com a série sem falar essas coisas, eu acho que ia gerar maus entendimentos, né, ou dúvidas complicadas mais para frente. Então eu acho que é válido e era necessário ter essa pausa, né? E ela foi uma pausa filosófica, porque a gente filosofou sobre algumas coisas, não sobre tudo, porque tem muitas outras coisas que talvez eu faça vídeos de pausas filosóficas no decorrer da série, quando eu vejo que estou chegando perto de um ponto que é necessário a gente falar um pouquinho off, né? Algo fora da série. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse monólogo meu, né? Eu gostaria de estar conversando com vocês sobre isso e terem a interação, né, de vocês falarem. Mas isso eu precisava fazer uma live, e aí eu creio que aí sim ia chegar em muitas e muitas horas de duração. Mas os comentários estão aí para isso, né? Vocês podem abrir aí os comentários, fazendo as perguntas, fazendo as suas visões, né, sobre isso, né? O que vocês acham, o que vocês não acham. Que, é claro, como sempre, eu vou estar respondendo a todos. Eu acho acho necessário e quase obrigatório eu responder a vocês, porque
Essa interação ela é necessária para esse tipo de canal que eu tento apresentar para vocês, que difere da maioria, né? Então, vocês podem estar comentando aí nos comentários, falando se o que eu falei é um punhado de bobagem, ou se existem pontos contraditórios, se existem coisas que estão faltando, que eu deveria ter falado, não falei. Enfim, comentem aí, perguntem, que eu vou tentar esclarecer na medida do possível dentro do meu conhecimento. Obrigado, pessoal, muito obrigado para quem chegou até aqui. Até mais. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations.